Curso de xadrez. Olá, aqui é o Bano quem está falando, proprietário do canal Xadrez, o Rei dos Jogos. Hoje é dia 29 de junho de 2024, sábado, agora é 18 horas e 46 minutos. Hoje à tarde eu vi uma partida do grande mestre brasileiro, Luiz Paulo Supp. A partida não é importante, foi apenas uma partida que ele jogou para exibir lá no canal dele, aqui no YouTube, para passar orientações para os visitantes do canal, né? E o adversário dele, infelizmente, com um elo de mais ou menos 1800 e alguma coisa, lá no chess.com, onde a partida foi jogada, cometeu o erro gravíssimo de, em vez de lançar logo em jogo, dominar o centro, movimentar logo todas as peças, né? Pôr em jogo todas as peças. Não, ele no segundo lance jogou o dama F6 e daí foi um massacre total, né? O Supp não deu moleza, foi para cima do adversário e mais ou menos ali, acho que antes do Supp fazer o terceiro lance dele, ele gastou acho que mais ou menos uns 5 minutos explicando, né, o inconveniente de sair tão cedo com a dama, né? Porque daí a dama vai ser perseguida, atacada, e o Supp foi para cima com todas as forças das peças dele, né? Com todo o conhecimento que ele já tem do xadrez, afinal é um grande mestre, e o adversário não teve nenhuma chance. Eu já coloquei aqui todos os lances da partida e então vou mostrar. Vamos então, o Supp abriu com o E4. Aqui a resposta do adversário dele é E5, né? Está correta, e por enquanto ele não cometeu nenhum erro. O Supp depois com o cavalo F3, e agora sim, o erro gravíssimo, o principal erro, você pode ver a barrinha aqui do lado esquerdo que já vai subir, né? Subir dando vantagem para as peças brancas do Supp. Olha lá, já subiu. Moveu a dama para F6, erro muito grave, uma grande asneira, capivarada, e o Supp não perdoou. Ele estava até achando, quando ele viu esse lance aí, que o adversário talvez estivesse preparando alguma armadilha para ele. Então ele ficou atento, embora gastando longo tempo para fazer os lances deles, porque ele estava explicando todos os lances da partida, né? E obviamente ainda atento para se prevenir contra uma possível armadilha. Mas isso não ocorreu, o adversário não... Acho que tentou, como ele não sabia que ele estava jogando contra um grande mestre, já que acho que eu não falei isso, né? A partida foi no chess.com, isso eu já falei. Só que o Supp não estava usando a conta oficial dele, com o nome dele, né? Ele estava usando a conta secundária, o Jô Soares alguma coisa. E com essa conta ele usa para passar várias orientações para os visitantes do canal dele. E com isso, né, com essa segunda conta, não aparece o GM na frente do nome, né, identificando ele como um grande mestre. Então o adversário não fazia a mínima ideia de com quem ele estava jogando. Pelo menos eu suponho que não. E então pensou que estivesse jogando contra um adversário mediano aí, com rating também, o elo nessa conta do Supp, né? O Jô Soares, ele tem também 1800 e pouco aí de elo rating. E então o adversário cometeu um gravíssimo erro aí de fazer isso jogando dama F6 no segundo lance aí contra um grande mestre. Como eu já falei, Supp não deu moleza, foi para cima, jogou no terceiro lance aí, cavalo C3. O adversário cometeu outro erro, né? Mais um erro grave, C6. Deveria talvez mover o cavalo para C6, mas não. Eu não sei qual era o objetivo dele, talvez depois jogar o D5, talvez, suponho. Mas o Supp respondeu com o D4, já ameaçando ali o peãozinho, tentando e vai conseguir dominar totalmente o centro do tabuleiro e pressionando com todas as forças das peças brancas dele. O adversário viu que a única boa resposta dele foi capturar esse peão em D4, e o Supp respondeu com o bispo. Olha lá, dama saiu muito cedo, não retornou para a casa inicial,
e o sup foi para cima com o bispo. Esse bispo não pode ser capturado pela dama porque o bispo está sendo defendido pelo cavalo em F3. E qual a melhor opção para peças pretas aí? Possivelmente dama D6, porque retornar para a casa inicial, D8 é impossível, né? E7 também não dá, porque é uma diagonal aí dominada pelo bispo. Então ele poderia ter ido para D6, mas ele optou para G6. Possivelmente, é isso mesmo, pode ver aqui a barrinha, ele piorou ainda mais, olha só, a barrinha subiu mais um pouco, dama G6. E como eu falei, sup não perdoou os erros do adversário e capturou o peãozinho preto lá em D4. Mais uma pressão, aumentando ainda mais. Agora, veja só, toda a abertura aqui do sup, né, abrindo logo aí, colocando as peças dele logo em jogo, né, bispo lá, que ameaçou a dama e tal. E enquanto isso, lá, só tem o bispo aqui na casa C6 e a dama aqui. Não tem nada. Você vai ver no final da partida que vão ficar, acho que 4 peões pretos nas casas iniciais. Esse cavalo aqui de B8 também não vai sair do lugar. As duas torres também não vão sair do lugar. Foi um massacre, um erro, um jogo horrível aqui do adversário com as pretas. Então, depois da dama ter capturado aqui o peão em D4, ele respondeu com o bispo E7, tentando fazer uma troca aqui dos bispos. O sup explicou, né, que ele não quis capturar esse bispo aqui em E7 porque isso daria oportunidade para o oponente dele sair com o cavalo, né, sair da casa inicial com o cavalo. E então ele movimentou o peão dele para H4, protegendo o bispo, e daí sim, o adversário capturou o bispo dele, e com o peão dele ele também capturou. A dama preta não pode capturar o peão em G5, porque tem esse cavalo aqui, mais uma vez em F3, protegendo essa casa. E então uma boa resposta aqui das peças pretas poderia ser D6, e foi o que ele fez, jogou D6. E o sup respondeu com o roque grande, né, protegendo o rei dele, mas nem tinha com o que se preocupar com o rei dele, né, o adversário então esse roque grande aqui do sup foi só para colocar a torre em jogo e ameaçar ainda mais as peças pretas. Então uma boa resposta aqui das peças pretas seria o bispo G4, e ele realmente, então ele acertou aqui o lance movendo esse peão aqui para D6, né, e agora também no lance 9 ele acertou esse bispo G4. E o sup, mais pressão para cima das pretas, ameaçando um peãozinho lá de D6. Abriu aqui a diagonal para a dama, mas a dama não pode atacar C2, porque tem o rei aqui para capturá-lo, né? Então, ter avançado com esse peão aqui e abrindo-se a diagonal não foi nenhum perigo para o sup. E o bispo agora, a melhor jogada dele é capturar o cavalo em F3. E ele, mais uma vez, terceiro lance dele que ele acertou. Mas esses 3 lances que ele acertou de nada adiantaram, porque começou tudo errado, né? Como eu já falei, a dama muito cedo ali. Olha só, pode observar aqui como que está todas as peças muito bem distribuídas aqui, dominando o centro tal do sup, enquanto ele só avançou aqui com os 2 peõezinhos e, sim, tem esse bispo aqui também que veio até aqui a F3 e a dama, né? É horrível esse jogo das pretas. E o sup também capturou. Quem poderia fazer outra coisa, né? Tinha que capturar mesmo. E agora o sup captura. Ou perdão, é o oponente dele que captura G5 e diagonal aberta, deu cheque. A única opção aí para obstruir esse cheque seria mesmo, tem que ser com o F4 aqui, né? Não pode vir com a torre, né? Também, quer dizer, até pode vir com a torre em D2,
impedindo aqui, cortando esse roque aqui, porque só se ele fosse muito estúpido para cometer outra asneira, capivarada aqui, capturar a torre, depois com a dama, o sup com a dama poderia tomar a dama dele, né? Mas ele não fez isso, isso não aconteceu. O sup avançou, ameaçou a dama, obstruiu o roque, impediu o prosseguimento aqui do cheque e fechou a diagonal, e o adversário moveu aqui, né, capturou o peão em E5, mas ele foi acertado, né? Foi o melhor lance que ele poderia ter feito mesmo. Então é isso, o lance 12 aí do oponente foi a captura do peãozinho em E5. E agora, uma gravíssima ameaça do sup, né? Colocando essa torre em E1, a diagonal aqui, e ameaçando aquele rei lá, isolado, sem defesa alguma. Só esse peãozinho aqui na casa E5, que logo vai cair também. E a opção aqui, dama D8. O Stockfish 16.1 é que está me passando aqui na barrinha as opções aqui. Dama D8, né? Sair aqui da casa G5, indo lá para D8, para daí ameaçar a dama. Seria muito bom mesmo. Bem, então capturou aqui no lance 13. Não, o último lance foi do sup, né? Torre E1. E agora cavalo E7. Em vez de ir com a dama para D8, ele optou por fechar a porteira aqui, a coluna, e com o cavalo em E7. O lance 14 foi torre, captura esse peãozinho, né? E agora a torre está ameaçando a dama. Mais uma vez a dama é ameaçada. E o que resta para essa dama aí, né? A casa H4 não pode ir porque tem a torre em H1 que tanto H5 como H4 ou a H3, a dama não pode ir porque tem a torre nessa coluna aqui. Pode ir para G6, pode ir também para F6 e pode ir também para F5. E ele optou por F6. Ó, foi a indicação também do Stockfish, dama F6. Agora o Stockfish está indicando dama E3, mas o sup optou por fazer uma nova ameaça à dama preta, jogando cavalo E4. A dama mais uma vez está sob ataque e é obrigada a sair daí novamente, né? E agora a dama estava defendendo o peão aqui em F4, né? Com o cavalo agora em E4, fechou aqui a lateral da dama. A dama não pode mais defender o peãozinho aqui em F4, e o adversário capturou o peãozinho e deu um novo cheque no rei mas não serviu para nada. Basta ir com o rei aqui na casa D1, fica protegido. Então lance 16, rei B1, e ele respondeu com F3, ameaçando aqui a torre em defesa na casa H1. A melhor opção aqui é a torre, o Stockfish indicando a torre H3, ameaçando a dama. E o sup optou por colocar o bispo em G2, não só impedindo o ataque à torre, mas também ameaçando capturar a dama preta. Captura F2. Mas ele preferiu realmente capturar o bispo. Mas essa captura e ameaça, aquilo que eu falei, né? Ele estava ameaçando vir aqui para casa H1 para dar um cheque. Isso. Daí só teria a dama aqui para defender o rei, né? E daí a dama preta iria capturar a dama branca e seria o mate. Mas o sup não protegeu a torre dele. Ele capturou o cavalo lá em E7. Olha só a barrinha onde já está. Mais ou menos por aqui, ou até antes, o adversário já deveria ter abandonado a partida, né? Mas ele continuou insistindo ainda em mais alguns lances, achando que poderia talvez conseguir escapar de todo esse massacre do sup em cima dele. Uma boa resposta aqui é o rei capturar o
a torre em E7, né? E foi o que ele fez, é o lance mais óbvio aqui. E mais uma vez o sup lança uma nova ameaça, um novo cheque, nova ameaça ao rei. E a melhor opção é voltar com o rei para E8. E foi o que ele fez. Cavalo F6 seria um cheque. A indicação do Stockfish, e foi o que o sup fez. Então a única opção é mesmo capturar esse cavalo aqui. E tudo isso aí já foi previsto pelo sup. Ele sabia que a coluna E ficaria aberta aqui. Vamos voltar aqui ao lance do cavalo. O cavalo estava aqui na coluna E, impedindo que a torre saísse de H1 para E8 e daí lançasse o cheque que é o rei. Quando ele movimenta o cavalo para F6 e dá o cheque, ele abriu a coluna E, e agora a torre, após a captura do cavalo aqui pelas pretas, ele colocou a torre dele em um novo cheque e não tem mais nenhuma chance as pretas, né? A partida está completamente ganha aqui para as brancas, para o sup, porque a única opção que restou aqui, a partir desse movimento da torre E1, o oponente aqui jogando com as pretas, ele finalmente abandonou a partida, porque a única peça que sobra para ele jogar é essa dama aqui, obstruindo o cheque. Basta capturar a dama que ocorre o checkmate. Então, uma partida muito fácil para o sup, e serviu, ele gostou, apesar de todos os erros cometidos pelo adversário dele. Ele achou que foi muito instrutiva a partida, né? Até o próximo vídeo.